Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos revelar histórias de 20 casais famosos que pareciam perfeitos, mas terminaram em polêmicas, traições e até mesmo em inimizades. Você vai se surpreender com os bastidores de relacionamentos que marcaram a TV brasileira. Em meio aos holofotes da mídia, nem todo romance de celebridade tem final feliz. Muitos relacionamentos que pareciam perfeitos terminaram de forma conturbada. Por trás das câmeras, brigas, mágoas e desilusões marcaram a trajetória de vários casais famosos que em algum momento viveram grandes paixões. Dá muita saudade de vê-los juntos. Alguns conseguiram manter uma boa convivência após o término, enquanto outros seguem com mágoas até hoje. E a partir de agora você vai relembrar histórias de amores que acabaram mal e que ainda rendem assunto nos bastidores da fama. Começando com Mário Gomes. Recentemente ele admitiu que teve um romance com a atriz Sandra Brea. Lá nos anos 70 e 80, o Mário Gomes era um sinônimo de galã. Ele conquistava corações dentro e fora da televisão. Hoje em dia, o ator leva uma vida reservada ao lado da esposa, a arquiteta Raquel Palma, com quem já está desde 1999 e tem 2 filhos. Mas antes disso, ele viveu um romance que muitos nem imaginam, com a inesquecível atriz Sandra Brea. Tem uma fé, né? Tem uma aproximação mais íntima com a Sandra e tal. Ela foi um furacão de carisma e talento, linda e dona de uma presença forte que brilhou em novelas como O Pulo do Gato, onde conheceu Mário Gomes. Na trama, eles eram um par romântico, mas a química que começou nas telinhas ultrapassou o roteiro. Segundo contou o ator, o primeiro beijo entre os dois durante uma cena da novela foi intenso e verdadeiro. E essa cena foi bastante comentada tanto entre o público quanto entre os críticos. Depois disso, os dois engataram um namoro de verdade fora das câmeras. No final foi uma relação breve, mas cheia de carinho e muita admiração. Mário Gomes relembra Sandra com ternura, destacando o seu talento, a sua garra e o brilho que ela deixou na TV brasileira. É uma pessoa extremamente profissional, muito dedicada, muito preocupada com... Infelizmente, a Sandra Brea partiu cedo demais. Ela tinha AIDS e faleceu aos 48 anos em maio do ano 2000, após complicações causadas por um câncer no pulmão. E o número 19, Nívia Maria. Ela também já formou um casal com um ator muito famoso. A Nívia Maria é um dos rostos mais conhecidos das novelas da Globo. Muita gente se lembra do seu longo casamento com o diretor Erval Rossano, falecido em 2007. Eles inclusive tiveram uma filha chamada Vanessa. Quando o diretor morreu, eles estavam divorciados. Mas antes desse casamento conhecido, a Nívia Maria viveu um romance bastante comentado antigamente, com o ator Edson França. Os dois se conheceram no final dos anos 60. Pouco tempo depois, ela engravidou e eles decidiram se casar. Tiveram 2 filhos juntos, o Edson, nascido em 1968, e a Viviane, no ano de 1975. No entanto, o relacionamento já enfrentava dificuldades e o casal acabou se separando no mesmo ano em que a filha nasceu, após 7 anos de união. Mas ele não estava bem emocionalmente nem psicologicamente. Aí ele resolveu que se separar. A Nívia contou que eles já não conseguiam mais se entender como casal. Edson França faleceu repentinamente em fevereiro do ano de 2003 e a sua morte passou quase despercebida pela imprensa. Hoje em dia, a Nívia Maria prefere manter a sua vida pessoal bem longe dos holofotes. Ela afirma estar em paz e tranquila com a sua vida e não vive um novo amor já há algum tempo. E a atriz Cristiana Oliveira. Ela viveu uma paixão intensa nos anos 90 com o ator Fábio Assunção. Na década de 90, os 2 nomes em ascensão na TV acabaram vivendo uma história de amor. A Cristiana Oliveira e o ator Fábio Assunção foram um casal e muita gente não ficou sabendo. Ela já era conhecida por papéis marcantes, como a icônica Zuma da primeira versão de Pantanal. E ele, ainda muito jovem, com apenas 19 anos, dava os seus primeiros passos na TV. E foi nesse momento que os dois se encontraram.
e a atriz foi a primeira namorada do Fábio Assunção. Eles se casaram em 1990 e ficaram juntos por 3 anos. Em entrevista recente ao podcast Papagaio Falante, ela mencionou com carinho a sua relação com o ex-marido e comentou que Fábio Assunção era inteligente, questionador e profundamente envolvido com a arte. Eu fui a primeira mulher dele, ele tinha 19 anos. Cara. Nós não, a gente já perdeu o contato há muito tempo e tal. Apesar de terem perdido o contato com o tempo, a Cristiana Oliveira deixou claro o respeito e a admiração que ainda sente por ele. Ela o considera um guerreiro por tudo que enfrentou ao longo da vida e da carreira. Hoje em dia, os dois seguem caminhos separados. Fábio Assunção se separou de Ana Verena em 2023 e Cristiana Oliveira também não está casada, após o término com Marco Sampaio. Mas o Fábio Assunção também já formou um casal com a atriz Cláudia Abreu. Na verdade, eles foram um dos casais mais queridos da TV brasileira nos anos 90. Fábio Assunção e Cláudia Abreu viveram um namoro duradouro, que começou quando eles interpretaram um par romântico na novela Pátria Minha. A química entre os dois ultrapassou a ficção e o relacionamento na vida real durou cerca de 6 anos, até chegarem ao fim da relação em 1997. Mas mesmo depois do término, o Fábio e a Cláudia mantiveram o respeito e a parceria profissional. Prova disso foi a atuação marcante dos dois na novela Celebridade, em 2003, quando eles viveram os vilões Laura e Renato. Na trama, os personagens viviam um relacionamento intenso e conturbado, cheio de beijos e reviravoltas. As cenas entre eles chamaram a atenção do público pela intensidade. Hoje em dia, a Cláudia Abreu está solteira. Ela viveu um longo casamento com o cineasta José Henrique Fonseca, com quem teve 4 filhos: a Maria, a Filipa, o José Joaquim e o Pedro Henrique. Já o Fábio Assunção também está solteiro desde o final do seu casamento com a Ana Verena em 2023. Olha que legal, o Fábio Assunção e a Cláudia Abreu são um casal de ex que trabalham juntos e ainda arrasaram nas cenas de beijo. Se você gostou de saber que eles já foram um casal na vida real, já deixa o seu like aqui embaixo. Bom, continuando, tem o Boninho e a Narcisa. Os dois foram um dos casais mais curiosos da história da televisão brasileira. O Boninho, o poderoso diretor da TV Globo, e a socialite Narcisa. Não dá nem para acreditar, mas os dois foram casados de 1983 a 1986 e protagonizaram uma união que deixou marcas, inclusive uma filha chamada Mariana. O casamento foi celebrado com elegância na Igreja São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. Na época, a Narcisa já era conhecida por seu jeito irreverente e espontâneo, enquanto o Boninho ainda trilhava os primeiros passos no mundo da televisão. Apesar do final do casamento, os dois mantiveram por anos uma convivência cordial. No entanto, em 2022, o clima entre eles esquentou. A Narcisa publicou uma homenagem à filha no dia do aniversário dela, mas aproveitou para alfinetar o ex-marido. Deveria ter escolhido um pai melhor para você. A publicação foi apagada logo depois. Já o Boninho, em entrevista ao Lady Night, resumiu o casamento como um erro. Eu posso falar Narcisa? Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida, né? Hoje em dia, ele é casado com Ana Furtado, enquanto a Narcisa segue sendo polêmica e autêntica sozinha. Maria Zilda e José de Abreu. Alguns relacionamentos do mundo artístico duram pouco, mas rendem assunto por décadas. Esse é o caso da Maria Zilda com o ator José de Abreu. Os dois viveram um romance lá em 1988, durante as gravações da novela Bebê a Bordo. Na época, a química entre eles era evidente nos bastidores, mas o relacionamento acabou sendo breve e conturbado. Mais de 30 anos depois, o passado voltou à tona com uma polêmica. Em 2023, a Maria Zilda causou um verdadeiro rebuliço ao participar de uma live com o Murilo Rosa,
e revelar sem papas na língua que o ex-namorado tinha um hálito insuportável. Já era uma coisa insuportável, porque evidentemente ele bebia externo, suado. Segundo ela, era uma mistura de suor, cigarro e bebida. José de Abreu não deixou barato e respondeu, revelando que houve traição da parte dela durante o relacionamento. A troca de farpas virou notícia em vários sites, gerando muita discussão entre o público brasileiro. Esse assunto deu bastante o que falar. E o número 14, Cauã Raymond e Aline Moraes. Antes de se tornarem grandes nomes da teledramaturgia brasileira, o Cauã Raymond e a Aline Moraes viveram um romance que encantou o público lá nos anos 2000. O namoro começou em 2002 e durou até 2005. Jovens e em ascensão na carreira, os dois chamavam a atenção por onde passavam. Mas, como acontece com muitos casais do meio artístico, a relação chegou ao fim e cada um seguiu seu caminho. Hoje em dia, Aline Moraes é casada com o cineasta Mauro Lima. Já Cauã Raymond foi casado com a modelo Mariana Goldfarb entre 2016 e 2023. Após o divórcio, ele voltou a se dedicar aos projetos profissionais e à criação da sua filha Sofia, fruto do seu casamento com a Grazi Massafera. Curiosamente, o reencontro entre Cauã e Aline Moraes aconteceu anos depois do término, de forma bem profissional. Os dois formaram um par romântico na novela Um Lugar ao Sol. Na época, Cauã Raymond comentou que foi ótimo reencontrar a ex-namorada nos estúdios, elogiando a sua trajetória e talento como atriz. Uma prova de que os ex podem trabalhar juntos e com muita classe. A gente ri, mas eu acho que eu e a Aline, nesse sentido como atores, a gente deu um show de profissionalismo. E mais um casal que é até difícil de acreditar foi formado pelos famosos Preta Gil e Reinaldo Giannichini. Eles têm uma amizade sólida que já dura décadas, mas o que muitos esquecem é que no começo dos anos 2000, eles viveram um envolvimento que ia muito além da amizade. Frequentemente vistos juntos em festas e baladas do Rio de Janeiro, eles chegaram a ser flagrados aos beijos, despertando curiosidade da mídia e do público. Mas apesar de nunca assumirem oficialmente um namoro, o vínculo entre eles sempre foi intenso e repleto de companheirismo. A relação, marcada por muito carinho e cumplicidade, acabou se transformando em uma das amizades mais fortes do meio artístico. Ambos sempre fizeram questão de preservar essa conexão, sem rotular o que viveram no passado. Naquela época, Giannichini já havia sido casado com a apresentadora Marília Gabriela e teve outros relacionamentos discretos. Hoje, eles seguem como grandes amigos. Durante o tratamento de câncer enfrentado por Preta, Reinaldo Giannichini esteve presente, demonstrando que, independentemente do passado amoroso, o laço entre eles permanece inabalável. E esse casal aqui, você se lembra de ver os dois juntos na mídia? Lucinha Lins e o cantor Ivan Lins. Eles foram casados por 11 anos, entre 1971 e 1982. Durante esse período, formaram um casal bastante conhecido e respeitado no meio artístico. Juntos, tiveram 3 filhos, Luciana, Cláudio e João. A separação aconteceu de maneira bastante discreta, preservando a intimidade da família e protegendo os filhos da exposição. Ao todo, foram 15 anos juntos. Com a minha separação do Ivan, imagina uma separação há mais de 40 anos atrás, eu fui renegada. Pouco tempo após o fim do casamento com Ivan, a Lucinha Lins iniciou um relacionamento com o ator e diretor Cláudio Tovar. O novo relacionamento evoluiu e os dois estão juntos até hoje, somando já mais de 4 décadas de união. Dessa segunda relação, nasceu a filha caçula, a Beatriz. E Lucinha Lins construiu uma carreira sólida na televisão, no teatro e na música, sempre conciliando a sua vida profissional com a dedicação à família. O cantor Ivan Lins, por sua vez, continuou a sua trajetória como um dos grandes nomes da música popular brasileira.
Mesmo após a separação, ambos seguiram os seus caminhos com muito respeito. Outros dois famosos que já foram um casal e muita gente não soube é a Alessandra Scatena e o saudoso Gugu Liberato. Eles viveram um breve relacionamento no início dos anos 90. Na época, Alessandra Scatena tinha apenas 15 anos e já trabalhava como assistente de palco do apresentador no SBT, enquanto Gugu tinha 31 anos de idade. O namoro durou cerca de 9 meses e foi mantido com certa discrição, embora tenha sido bastante comentado nos bastidores da TV. Após o término, o clima entre os dois ficou distante por algum tempo. Gugu teria evitado o contato com a Alessandra durante aproximadamente um ano. Ainda assim, a relação profissional entre eles foi retomada e ela continuou a trabalhar ao lado do apresentador por muitos anos. Até mesmo ele me contava de mulheres que davam em cima dele, tudo que eu não vou falar o nome. Mais tarde, Alessandra Scatena se casou com o empresário Rogério Gerbali, com quem viveu por 22 anos e teve 2 filhos, o Stefano e o Enrico. O Rogério Gerbali faleceu em julho de 2020, vítima da Covid-19. O Gugu, por sua vez, morreu tragicamente em novembro de 2019, aos 60 anos, depois de sofrer um acidente doméstico na sua casa nos Estados Unidos. E o número 10, Ana Paula Arósio e Tarcísio Filho. Você se lembra de ver os dois juntos? Pois é, o namoro entre Ana Paula Arósio e o Tarcisinho, que durou de 1997 a 1999, foi um dos relacionamentos mais comentados na época. Os dois estiveram juntos durante os anos em que trabalhavam na novela Os Ossos do Barão. Apesar de toda a química e carinho, o relacionamento chegou ao fim após 2 anos. Atualmente, Ana Paula Arósio está casada com Henrique Plombon Pinheiro e vive na Inglaterra desde 2015. Ela se mudou para a zona rural de Swindon, onde leva uma vida tranquila e discreta ao lado do maridão, longe da mídia e dos holofotes. A atriz optou por manter a sua vida pessoal em total privacidade, se afastando do cenário artístico. Por sua vez, o Tarcísio Filho seguiu a sua vida no Brasil e é casado com a Mocida Fagundes desde 2010. Recentemente, ele foi fotografado em um almoço romântico com a esposa, mostrando que a discrição continua sendo uma marca do seu relacionamento. O Tarcisinho também é daqueles que mantém a sua vida reservada, longe das polêmicas. E o Paulo Ricardo, ele viveu um romance bastante comentado com a Luciana Vendramini. Com ela, formou um dos casais mais icônicos da década de 90. Eles mantiveram um casamento que durou 8 anos, de 1989 até 1997. Durante esse período, Paulo Ricardo já havia se separado do RPM e a atriz começava a se destacar em papéis em novelas da Globo. A gente se identificava muito, muita afinidade. Nossa vida, vamos guardar só pra gente. Luciana Vendramini, em entrevistas, revelou que se apaixonou por Paulo Ricardo desde o início e aos 17 anos decidiu se casar com ele. Ela contou que o apoio do cantor foi fundamental para sua carreira de atriz, afirmando que o casal compartilhava uma visão de vida muito semelhante, com o desejo de manter a sua relação longe da exposição pública. Mas apesar da pressão do assédio, os dois conseguiram manter a vida privada por um bom tempo, até se mudarem juntos e formarem uma família, com Luciana adotando a filha de Paulo Ricardo como sua própria. Fomos morar juntos, casa, filho, ele tinha uma filha. Após a separação, ambos seguiram as suas vidas profissionais e pessoais. Hoje em dia, Paulo Ricardo continua com a sua carreira musical e Luciana Vendramini também seguiu a sua trajetória como atriz. Ambos são bastante reservados em relação à vida pessoal. E o número 8, Paloma Duarte e Oswaldo Montenegro. Eles foram casados por cerca de 6 anos, entre 2003 e 2009. Apesar da separação, a atriz ainda guarda algumas lembranças do relacionamento, principalmente
quando o assunto é assistir TV. Em entrevista no seu canal aqui no YouTube, a Paloma Duarte confessou, ao lado do seu atual marido, que ela ainda sente falta de algumas coisas que vivia com Oswaldo Montenegro. Hoje em dia, Paloma Duarte é casada com Bruno Ferrari. Eles estão juntos desde 2012 e tem um filho chamado Antônio. Além dele, a atriz também é mãe da Maria Luísa, fruto do seu casamento com o cantor Renato Lui, e da Ana Clara, da relação que ela teve com o ator Marcos Winter. Recentemente, Paloma Duarte compartilhou nas redes sociais um momento especial ao lado dos seus 3 filhos, mostrando a felicidade e a união familiar que conquistou ao longo dos anos. E esse casal aqui, você se lembra de ver os dois juntos? Eles sempre foram muito discretos. Paulo Betti e Eliane Giardini. Eles formaram um dos casais mais queridos da teledramaturgia brasileira durante 2 décadas de casamento, de 1973 a 1997. Além de companheiros de vida, o relacionamento dos dois também foi marcado por grandes sucessos na TV. Hoje, apesar de estarem separados, eles mantêm uma amizade sólida e são muito próximos, frequentando os mesmos lugares e sempre mantendo o carinho um pelo outro. A relação dos dois passou por momentos difíceis, como em 2019, quando eles enfrentaram o luto pela perda do neto Antônio, que faleceu com 1 ano e 7 meses, após lutar contra a leucemia. O que houve? Antônio é um anjo, Antônio se foi, nós sofremos muito com isso. A dor dessa perda foi um golpe profundo, especialmente para Paulo Betti, que chegou a afirmar que nunca iria superar esse sofrimento. Durante seu casamento com Eliane Giardini, o casal teve 2 filhas, Juliana e Mariana. Após o divórcio, Paulo Betti se casou com a atriz Maria Ribeiro, com quem teve um filho, o João. Atualmente, ele é casado com Dada Coelho, enquanto a Eliane Giardini segue a sua trajetória de sucesso na TV sozinha e muito feliz. Número 6, Heriberto Leão e Susana Alves. Muita gente não se lembra, mas o ator Heriberto Leão e a Susana Alves, a eterna tiazinha, tiveram um namoro de 6 anos, entre 1998 e 2004. Durante o relacionamento, o casal passou por uma crise em 2002, mas logo se reconciliou e chegou a morar junto. A relação terminou, mas a amizade entre os dois continuou ao longo dos anos. Em 2016, a Susana foi vista ao lado de Heriberto Leão nos bastidores da pré-estreia do musical Jim, em São Paulo. Durante o evento, os dois trocaram um abraço carinhoso, mas a eterna tiazinha evitou posar sozinha com o ex, embora a convivência entre eles fosse amistosa. A relação de amizade se manteve sólida, apesar do fim do namoro. Após o término com Heriberto Leão, Susana se casou com o ex-tenista Flávio Sareta. Juntos, eles tiveram um filho, Benjamin. Por sua vez, Heriberto Leão continuou sua carreira como ator. Em 2009, começou a namorar a atriz Andréia Leal. Eles se casaram em 2010 e hoje têm 2 filhos, o João, nascido no dia 5 de fevereiro de 2011, e o Gael, que nasceu em 2 de setembro de 2017. Ambos seguem as suas trajetórias por caminhos diferentes, mas a amizade construída no passado permanece intacta. E agora, antes de te apresentar os últimos 5 nomes dessa lista, incluindo um término que chocou o Brasil, eu quero te pedir para se inscrever aqui no Quem Quem. O YouTube me falou aqui que a maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não se inscrevem, mas você pode fazer diferente. Inscreva-se, porque estamos aqui trabalhando para fazer vídeos cada vez melhores para você, e sempre com esses temas que envolvem recordações, curiosidade e nostalgia sobre a vida dos artistas. Inscreva-se agora, que eu te agradeço muito. E continuando, tem mais um casal aqui que é até difícil de acreditar que eles já estiveram juntos. A Elba Ramalho e o Maurício Matar. Acabou na porta. Play,
Maurício! O relacionamento dos dois foi uma das histórias de amor que marcaram os anos 80. O casal começou o romance em 1983 e os dois chegaram a se casar em 1985, no Rio de Janeiro. No dia 24 de junho de 1987, o filho deles, o Luan Ramalho Matar, nasceu prematuro em Campina Grande, na Paraíba. No entanto, o casamento terminou em 1990, depois de cerca de 5 anos, mas o ex-casal mantém uma relação amigável até hoje. Recentemente, em 2023, Maurício Matar e Elba Ramalho prestaram homenagens carinhosas ao filho, que havia completado 36 anos. Maurício, em uma postagem nas redes sociais, expressou a sua gratidão ao filho por ter sido o primeiro a lhe dar o título de pai e desejou felicidade, saúde, paz e sucesso, além de elogiar sua família. Hoje em dia, Maurício Matar segue a sua vida ao lado de Chay Dufal, com quem se casou após conhecê-la em 2016. O casal começou a morar junto em 2017 e teve uma filha, a Ilha Dufal Matar, que nasceu no dia 21 de outubro de 2019, no Rio de Janeiro. Já Elba Ramalho continuou a sua carreira de sucesso com uma sólida trajetória na música. Ambos, embora com trajetórias diferentes, mantêm uma amizade respeitosa e uma boa convivência por causa do filho em comum. E esse casal aqui também foi bastante comentado lá nos anos 90. Os dois formavam um casal muito querido do público. Letícia Sabatella e o ator Ângelo Antônio viveram um relacionamento muito comentado. Eles se conheceram em 1991, quando atuaram juntos na novela O Dono do Mundo. O romance deles parecia ser sólido, mas apesar de mais de 10 anos juntos, a relação chegou ao fim em 2003, sem muitas explicações públicas na época. Durante o relacionamento, o casal teve uma filha, a Clara Sabatella Lopes, que nasceu em 1993, com algumas complicações de saúde. Naquela época, a Clara passou 3 meses na UTI, mas felizmente se recuperou e hoje segue a sua vida normalmente. No entanto, a separação do casal deixou marcas profundas na atriz. Em algumas entrevistas que ela deu, a Letícia revelou o sofrimento que viveu durante o casamento e como precisou buscar ajuda psicológica e espiritual para superar o fim da relação. Em um desabafo, a atriz revelou que o casamento se tornou pouco saudável, descrevendo o processo de mãe solo após a separação. Ela também abordou a desigualdade nas responsabilidades parentais, refletindo sobre como as mulheres muitas vezes carregam o peso de criar os filhos sozinhas. E o número 3, Alexandre Pires e Carla Perez, mais um casal lendário lá dos anos 90. O Alexandre Pires e a Carla Perez namoraram entre os anos de 1999 e 2000. Pouco antes disso, o pagodeiro estava com a Simone, com quem teve uma relação conturbada. Alexandre Pires acabou traindo Simone com Carla Perez. E a Simone, inclusive, chegou a engravidar do cantor, mas sofreu um aborto depois do ocorrido. A rivalidade entre Simone e Carla Perez começou justamente nessa época, quando a traição aconteceu. A informação foi confirmada por Simone em uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, do Sérgio Malandro, em 2022. Porque foi verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão, o boi, murro. Mas... Apesar da mágoa da época, Simone afirmou que hoje mantém uma boa relação com Carla Perez e também com a família de Alexandre Pires. Em 2024, Simone e Carla Perez se reencontraram durante a renovação de votos do casamento do pagodeiro Péricles e Lidiane, em São Paulo. Na ocasião, elas trocaram um abraço amigável, simbolizando que o passado de rivalidade ficou para trás. Carla Perez também já demonstrou que não guarda mágoas. Em 2017, a dançarina compartilhou uma foto ao lado do marido Xande e do ex-namorado Alexandre Pires com a sua esposa Sara Campos, mostrando que a convivência entre eles hoje é amigável.
E é muito bonito ver que eles conseguiram superar todas essas coisas que aconteceram. O perdão é o melhor caminho para se escolher. E a Sheila Carvalho, ela formou um casal com o compadre Washington. Sheila Carvalho e o compadre Washington mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2002. A relação, inicialmente secreta, terminou de forma conturbada. Após o final do romance, o cantor demonstrou não ter superado o término, revelando em uma entrevista ao programa Universo Axé, da TV Aratu, que ainda guarda mágoa de Sheila. Em relação ao término, o compadre Washington afirmou que não entende o motivo de Sheila não assumir publicamente o romance. Ele até sugeriu que poderia ser por vergonha ou por causa das brigas intensas que ocorreram quando o relacionamento chegou ao fim. O músico também expressou desgosto em relação a ela, dizendo que não tem mais contato com a dançarina e que ainda a detesta. Não é oi, como vai? A Sheila Carvalho eu não falo mesmo. A Carla Pérez de vez em quando a gente se encontra assim. Ele destacou que a mágoa foi intensificada quando Sheila se afastou de sua filha, com quem ela tinha desenvolvido uma boa relação. Após o fim do relacionamento, a Sheila Carvalho seguiu a sua vida e desde 2007 é casada com o cantor Tony Salles. E o Malvino Salvador. Ele já formou um casal na vida real com a Sophie Charlotte. Você se lembra dessa época? Pois é, Sophie Charlotte e Malvino Salvador assumiu o romance em 2010, após ambos estarem no elenco da novela Caras e Bocas. O relacionamento durou 4 anos e meio, até o final da relação em 2014. Caramba, essa tu namorou também? A Sophie foi praticamente casado com ela, né? A gente ficou casado 4 anos e meio. Após a separação, Sophie Charlotte passou por vários relacionamentos. Mais recentemente, ela começou um namoro com o rapper Xamã. Os rumores sobre o romance entre eles começaram a circular após o fim do casamento da atriz com Daniel de Oliveira. Sophie e Xamã começaram a ser vistos juntos com mais frequência, até que foram flagrados trocando carinhos publicamente. Já o Malvino Salvador está casado com Kira Grace. O ator e a atleta se casaram há 11 anos e formam uma família muito feliz, com 3 filhos. Arya, de 10 anos, Kiara, de 8 e Ryan, de 3 aninhos. Recentemente, o ator foi visto aproveitando um dia de folga na praia com a esposa e os filhos, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. O casal inclusive não perde uma oportunidade de encantar o público ao divulgar fotos da família nas redes sociais. É muito bonito ver uma família unida, casais que deram certo e que compartilham a vida ao lado dos filhos. Muitos casais dessa lista não deram certo no começo da vida amorosa, mas depois encontraram seus parceiros e se acertaram. Outros ainda estão tentando, mas a vida é assim. Não pode desistir. Muitas vezes é nos erros que aprendemos e de uma hora para outra podemos dar de cara com o amor de nossas vidas, não é mesmo? O que você achou de recordar desses casais? Deixe o seu comentário e o seu like aqui embaixo. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os casais que conseguiram vencer a separação. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer 30 casais que se separaram e depois voltaram a ficar juntos novamente. É um vídeo que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.